Dentre nós aqui, qual foi a família, a pessoa que nunca recebeu em sua casa a visita, pelo menos a tentativa de acesso à sua casa, daqueles que se intitulam Testemunhas de Jeová? Eu penso que todos nós podemos afirmar que naquele horário bem conveniente, né, hora do almoço, talvez no culto, no momento que você está saindo para o culto, você foi abordado por uma dupla, não é? Agora, a segunda pergunta, então, é a seguinte: quantos de vocês tiveram alguma experiência entre os testemunhos de Jeová? Quando eu falo experiência, no sentido de que já frequentaram, receberam estudo bíblico, alguém aqui assim? Ninguém? Ok, temos uma irmã aqui. Agora, outra pergunta. Quantos de vocês conhecem alguém que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo e que passou por esse movimento chamado Testemunho de Jeová? Quando você conhece algum irmão em Cristo, olha, no meu passado, quando eu estava sem Cristo, eu já fui uma Testemunho de Jeová. Quantos de vocês conhecem um ex-Testemunho de Jeová que hoje é um crente em Jesus Cristo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu penso que nós somos um grupo aqui de mais ou menos quanto, Acre? Umas 100 pessoas. Imagine então, no grupo de 100 pessoas, 5 conhecem alguém que se converteu ao Evangelho vindo desse movimento. O que revela então para nós que nós, enquanto igreja, nós estamos falhando nessa questão. Logicamente que falar isso para uma igreja que faz missões, não é? E que está envolvida de alguma maneira com o discipulado, isso é preocupante. Não é? Então, nós recebemos visita da parte dessas pessoas, já fomos abordados por elas, não é? E pouquíssimos aqui, então, conhecem alguém que tenha conhecido o Evangelho. Então, isso é uma realidade aqui, é uma realidade também lá no Engenho da Praia e na maioria das igrejas evangélicas. Há um movimento quase nulo, e podemos dizer que há uma iniciativa em termos de Brasil, de uma instituição chamada ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, onde o pastor já falecido, Nathanael Rinaldi, ele foi um grande pioneiro nesse ministério, onde Deus colocou na sua mente, no seu coração, um amor, primeiramente pela apologética, que é a defesa da fé cristã, e também por essas pessoas. Então, se nós temos uma situação como essa, nós temos um problema a resolver. Se os adeptos e membros de seitas, vocês já ouviram algumas, mas particularmente daqueles que se chamam Testemunhos de Jeová, eles não estão sendo alcançados pelo Evangelho, nós temos que ter uma resposta e dar uma resposta quanto a isso. Se eu perguntasse aqui, não precisa você dizer, como que você reage quando aquela dupla chega à sua casa? Talvez você faça silêncio, não é? Você possivelmente tenha sido até grosseiro com essa dupla, não é? Olha, não tenho tempo, olha, já sou cristão, eu conheço a Bíblia, e você talvez sem saber disso, você usou a palavra-chave. Eu estudo a Bíblia. Opa, são esses que eu quero. Não é? Você usou a palavra certa. Mas você então, por insegurança bíblica, por falta de conhecimento bíblico, não é? Ou por achar mesmo que eles estão sendo inconvenientes, que você tem coisas melhores a fazer, você então rejeitou. E aquela dupla então deixou a sua casa, foi para outra casa. Talvez você, quando vê uma dupla na rua, aquelas pessoas no ponto de ônibus, na esquina, com a sua literatura, você passou de longe, não é? E essas têm sido as reações comuns da nossa parte. Pedro, pode colocar a imagem, nós vamos ler um texto bíblico. Está ali escrito breve análise histórica, porque
de fato, será breve. A gente vai olhar alguns pontos específicos, não é? E também algumas coisas daquilo que eles creem. Mas o texto bíblico que eu anotei para nós lermos está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Pode colocar aí. Ele diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao 26. E eu queria chamar a nossa atenção para algumas palavras nesse texto. Primeiramente, Paulo fala, dando conselho a esse jovem pastor Timóteo, ele fala que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Então, essa nossa abordagem a um TJ não deve ser com essa postura. Não deve ser, nós não temos que, ao ouvir falar sobre, ou estudar alguma coisa sobre um testemunho de Jeová, o nosso pensamento não deve ser de que estamos partindo para uma guerra. O nosso chamado não é esse. A ideia, então, é de que nós temos que não contender. Nós temos que, primeiramente, ter a humildade de saber que se nós estamos aqui hoje é por causa da graça de Deus. Não é isso? O apóstolo Paulo disse que não foi nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Então, temos que ter essa humildade. Não é? Nós não somos melhores do que ninguém, e particularmente desse grupo. Não é? Então, temos que ser humildes, não é? E gratos a Deus por isso. Então, a nossa postura não deve ser de contender, de brigar. Não é uma luta contra as pessoas. Não é? E sim, deve ser brando para com todos. Esse todos aqui inclui também as testemunhas de Jeová. Apto para instruir, e talvez seja aqui nosso maior problema. Qual de nós se sente habilitado ou de fato estamos preparados, somos estudiosos da palavra de Deus a ponto de iniciar uma conversa? Eu penso que nosso maior problema se esbarra aí. Eu sou tão raso, biblicamente, eu sou tão superficial, que eu tenho medo de ser engolido numa discussão, numa conversa com o testemunho de Jeová. Então, a palavra de Deus diz que eu tenho que ser aprovado para instruir. Paciente, disciplinando com mansidão. Então, nós não vamos brigar. De novo aqui, caminham juntos essa ideia de não contender, de paciência, da mansidão. Parece que são bases fundamentais para a gente abordar tais pessoas. Disciplinando com mansidão. Os que se opõem na expectativa, então, deve haver em nosso coração um desejo. Não deve haver, primeiramente, a intenção de que, tomara que vá embora. Fica quieto que eles vão embora. Silêncio, fica quieto. Não fala nada. Deixa bater. Não. Deve haver uma expectativa no nosso coração de que Deus lhes conceda, ou seja, a conversão não é uma obra nossa, não é isso? Mas deve haver um desejo, uma expectativa de que o próprio Deus lhes conceda. Conceda o quê? Não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Nós sabemos que o arrependimento, ele é necessário, é fundamental para a fé em Cristo. Mas Paulo também fala sobre Deus agindo para que essas pessoas retornem à sensatez. Também Paulo vai dizer que o Deus deste século, ele fez o quê? Cegou o entendimento do homem para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Estão cegos. E, de verdade,
Eu tive um professor muito apaixonado por esse Ministério de Defesa da Fé, chamado Paulo Pimentel, e ele dizia o seguinte, que de verdade, aquelas pessoas que batem a nossa porta entendem que nós estamos perdidos. Nós necessitamos de ouvir a verdade. Porque o argumento é de que todas as religiões, em determinado momento, elas se corromperam, se perverteram. Então, Jeová levantou então uma religião que estaria colocando ordem e trazendo as pessoas de volta para Deus. Então, retorno à sensatez. Essas pessoas batem a nossa porta, crendo que estão agradando a Deus, na intenção de cumprir uma missão. Livrando-se eles dos laços do diabo. Eles estão vivendo um momento de insensatez, segundo Paulo, e eles estão a serviço de Satanás. Eles foram enredados. Eles foram envolvidos pelos laços de Satanás. Entende? Então, quando nós entendemos aquilo que Paulo está dizendo, a nossa postura jamais deve ser de contender. Jamais deve ser de afastar. Pelo contrário. Tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, Satanás engana, os mantém na insensatez, os envolve com seus laços, os mantém cativos para fazerem aquilo que ele quer. Então, meus irmãos, nós que fomos chamados para ser luz do mundo. Quando você vê aquelas pessoas impecavelmente bem vestidas, e que elas de fato têm um padrão moral, e existem muitos pensamentos que nós cremos que eles creem também, por exemplo, com relação ao casamento, né? Valorizam a família, entendem que o divórcio não é algo que agrada a Deus, não é? Então, nós temos que ter um entendimento de que nós fomos chamados, a apologética, a defesa da fé, não é um ministério para esse ou aquele pastor, não é um ministério para alguém que é um missionário específico dentre as seitas e religiões, mas é um chamado para todo crente. Então, se você é um crente de Jesus Cristo, você é um discípulo do Senhor, entenda que esse chamado é para nós, a defesa da fé. Esse é o nosso chamado. Pensando numa definição de heresia e seita, eu coloquei propositalmente, pode passar o texto? Pensando numa definição, não de seitas e heresias, mas de heresia e seita. Primeiramente a palavra heresia, eu queria que nós lêssemos o texto de baixo, Atos 24, 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Essa palavra, ela está dentro de um contexto onde, primeiramente, os cristãos os apóstolos e crentes os apóstolos foram chamados de cristãos. Nossos irmãos da igreja primitiva foram chamados de cristãos. A palavra em destaque, seita, ela não tinha essa conotação negativa, não é? Porque ela era compreendida por parte dos religiosos da época de que a igreja que se levantava naquele momento, ela era simplesmente um grupo dentro do judaísmo. Então, é importante entender essa definição. A palavra seita, inicialmente, não tinha essa proposta, né? Ela se deriva da palavra heresia, né, que está ali no original grego, significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola. Então, ela é aplicada em Atos para se referir aos crentes em Cristo como um grupo que se levanta dentro do judaísmo. Mas depois, futuramente, ela teve esse pensamento de que são uma pessoa ou um grupo de pessoas que pratica heresia. Então, a heresia é o que é? É qualquer palavra, qualquer atitude contrária à palavra de Deus. Então, nós cremos, por exemplo,
de que foi necessário que Deus assumisse forma humana, que Deus encarnou, Ele habitou entre nós, não é? Que Ele é nascido de uma mulher. Quando nós afirmamos isso, e nós falamos também, por exemplo, sobre a sua morte na cruz, a necessidade da parte de Deus que Cristo morresse na cruz, que Ele derramasse o seu sangue para que nós fôssemos por Ele purificados. Nós estamos fazendo uma afirmação bíblica fundamental na nossa fé. Quando alguém diz, Cristo não ressuscitou, isso é uma heresia. Não é? Então nós lemos, por exemplo, nos evangelhos, quando os saduceus se levantam contra Jesus e dizem, olha, ressurreição não existe, isso é uma heresia. Então, heresia é tudo aquilo que se levanta contrário à palavra de Deus. E uma seita é uma pessoa ou um grupo de pessoas que pratica heresia. Então, um crente, por exemplo, ele pode falar uma heresia e necessariamente não ser membro de uma seita, tá certo? É essa a definição, ok? Agora, por que prosperam as seitas? Não é? Quando a gente pensa sobre isso, pode passar, Pedro? Quando a gente pensa sobre isso, e eu particularmente penso em vocês aqui, embora Deus esteja abençoando a igreja de Calvas também com crescimento, eu penso lá no Engenho da Praia, não é? Uma igreja pequena em número, mas eu olho à minha volta, eu vejo vários segmentos religiosos crescendo. Nós temos lá Congregação Cristã do Brasil, nós temos lá o pessoal da IURD e vários outros movimentos. Por que eles crescem? A explicação bíblica está aí. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, partindo do entendimento que Satanás cegou o entendimento do homem e ele tem um coração pecaminoso, ele é escravo do pecado, é natural ao homem pecador se afastar da luz, se afastar do evangelho, não é? Então, pensando sobre isso, essa é uma explicação, não é? O segundo texto, Atos 17, 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Não é? Então é comum as pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Não é? João vai falar na sua primeira carta com uma das evidências de que eu sou um verdadeiro filho de Deus, exatamente isso. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então, se obedecer os mandamentos do Senhor é uma evidência de que eu sou filho de Deus, o contrário disso é seguir as novidades. Então, talvez aquela pessoa ouça assim, bom, Igreja dos Cavaleiros não acontece isso, no Engenho da Praia também não, mas em alguns lugares o culto está vazio, o local de culto está vazio. Mas cadê o pessoal? Não chegaram para o culto ainda? Ah, pastor, porque receberam uma mensagem, o irmão fulano de tal vai estar na igreja lá não sei aonde e ele é demais. Quando ele prega, as coisas acontecem. Ele faz tanta coisa, ele cura, ele bota osso no lugar, ele tira tumor, faz isso, aquilo, outro. As pessoas estão atrás de novidades, não é? Novidades. Então, as seitas crescem por conta disso, não é? Elas prosperam por causa disso, ok? Então, nós temos que continuar o nosso ministério, sendo fiéis a Deus, pregando o Evangelho, não é? E essas coisas nós vamos continuar vendo, não é? Agora, uma técnica específica para a gente identificar as seitas, não é? Essa técnica eu tirei exatamente de um site específico chamado CCPR. É um filho do ICP, é um filho do Instituto Cristão de Pesquisa. Coloca aí, Pedro, por favor. Adição, subtração, multiplicação e divisão.
Então, é um macete, não é? É um atalho para a gente aprender não somente a identificar aqueles que são testemunhos de Jeová, mas as seitas de modo geral. Quais são as marcas, quais são as evidências de uma seita? Então, nós vamos usar esse método: adição, subtração, divisão e multiplicação. Na adição, qual é a característica? As seitas adicionam algo à palavra de Deus. E nós sabemos muito bem de que ai daquele que acrescentar ou tirar. Então temos aí um exemplo. Sem o corpo governante, a Bíblia jamais será entendida. Essa é uma declaração que está na revista Sentinela, né? E corpo governante é um grupo de pessoas que eles consideram ungidos, né? E que permanecem nos Estados Unidos e que provê todo o ensino para todos os salões do reino no mundo inteiro. Então, essa definição, por exemplo, sem o corpo governante, sem esse grupo de pessoas, a Bíblia jamais será entendida. Ou seja, você pode ler a Bíblia dia e noite, você pode memorizar a palavra de Deus, mas se você não tiver a orientação direta do corpo governante, não adianta, não é? Então, essa é uma marca específica. Alguém, um grupo de pessoas que se reúne e que adiciona algo à palavra de Deus. Não é? Nós cremos que a Bíblia, ela é divina, divinamente inspirada, e ela é de fato, precisa ser, eu creio que todos nós aqui cremos nisso, de que ela é o nosso livro de regra de fé e prática. Ou seja, todas as coisas, elas se submetem à palavra de Deus. Porque, olha só, é a Bíblia que vai balizar, vai nortear toda a nossa vida, tudo aquilo que nós pensamos. Se alguém adiciona alguma coisa à palavra de Deus, e se eu não considero a Bíblia como a minha referência máxima, isso aqui é interessante. Talvez eles estejam certos. Um pessoal estudado, sabe mais do que eu. Negativo. Não é o corpo governante que me ensina, que define o que Deus quer me ensinar. É o Espírito Santo, Deus, ele habita em mim, e pelo Espírito Santo eu posso compreender a sua palavra. Então, uma característica, então, é a adição. Subtração. O grupo a seita tira algo da pessoa de Jesus, né? As testemunhas de Jeová dizem que ele é o arcanjo Miguel, dentre outras coisas, né? Que ele foi criado como os anjos. Então, nós temos como fundamental, como coluna da nossa fé, a pessoa de Jesus Cristo como Deus eterno, não é? Como Criador, sustentador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e todas as coisas foram feitas dessa maneira. Ele estava presente na criação, Ele é o eterno. Então, se alguém diz de que Ele é somente um anjo, eu estou rebaixando aquele a quem Deus deu toda a autoridade. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Filipenses de que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não é? Ele fala ali sobre a sua humilhação, e no final de tudo a Bíblia de Paulo diz de que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome sobre todo nome. Jesus não é um anjo. Deus lhe deu um nome exaltado, como nós cantamos aqui. Então, quando um determinado grupo tira algo da autoridade, da pessoa, do caráter de Jesus, nós entendemos que é uma seita. Divisão. Quando um grupo divide a fidelidade entre Deus e determinada organização, e aí nós temos um problema seríssimo, não é? Aí temos um exemplo. Não existe salvação fora do seu sistema religioso. Então, primeiramente, nós vamos ouvir essa declaração, talvez não imediatamente, mas com o tempo nós iríamos ouvir isso no estudo bíblico, no estudo, não é? De que é necessário que você faça parte daquele movimento, daquele grupo, não é? O exclusivismo, não é? Um domingo eu estava me preparando para ir para a igreja e, saindo do portão, fui abordado. E aí
uma delas é moradora do bairro, antiga do bairro, e sabe que eu sou pastor, e ela insiste em ir lá, né? E aí ela falou assim, a pessoa que estava acompanhando falou assim, eu poderia gastar um pouquinho de seus minutos, falou só, eu estou indo para o culto agora, eu quero dar atenção a vocês, a gente pode marcar para terça-feira? Não, mas isso é só alguns minutinhos, olha só, vamos fazer o seguinte, se vocês forem para o culto comigo, eu prometo que depois vou lá no salão. Não, mas a gente não pode. Eu falei, mas não pode? Por que não pode? Porque o seu ministério permite, o nosso não permite. Eu falei, pensei que vocês fossem livres para tomar decisões. E aí então, a conversa acabou ali. Não é? Quer dizer, eles nos abordam para que a gente vá, frequente, faça estudo, mas eu convidei, eu já havia perguntado anteriormente se eles receberiam uma literatura minha, eles falaram que sim, né? Mas ir na nossa igreja não, porque o ministério deles não permite. E há por trás desse pensamento, dessa definição, de que há uma fidelidade exclusiva à organização. Né? Não há salvação em outro lugar. Né? Se eles afirmam que sem o corpo governante não adianta estudar a Bíblia, quanto mais frequentar no outro lugar. Né? E por fim, desobedecer à organização equivale a desobedecer ao próprio Deus. Então, se nós tivéssemos tempo aqui, alguns testemunhos de pessoas que deixaram as testemunhas de Jeová falando sobre o quanto perderam da sua liberdade, da sua alegria, da sua paz no coração e também da sua própria família. Foram escravizadas a tal ponto. Por último, multiplicação. Pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Então, entenda que há um acréscimo aqui, ou seja, não somente um acréscimo, mas uma multiplicação. Nós vamos ver agora algumas crenças principais deles, e pelo menos está assim no seu site, eles falam em crer em Jesus. Mas não é tudo. Não é tudo. Ok? Próximo slide, Pedrão. Quais são as crenças principais das testemunhas de Jeová? Essas definições doutrinárias, elas foram extraídas do próprio site. Então, primeiramente, sobre Deus. Né? Olha só, no final do slide vai ter o endereço deles. Né? Então, foi extraído de lá. Aparentemente, tudo muito bonito. Sobre Deus, o que eles creem? Nós adoramos o único Deus verdadeiro, Jeová, o Criador Todo-Poderoso. E aí as referências bíblicas. Ele é o Deus de Abraão, Moisés e Jesus. Essa última frase parece meio capciosa, não é? Nós podemos concordar até Apocalipse 4:11, não é isso? Adoramos o único Deus verdadeiro, Jeová, o Criador Todo-Poderoso. Ok? Sim ou não? Concordamos com isso. Mas quando nós lemos, Ele é o Deus de Abraão, Moisés e... Podemos dizer amém para isso? Não. Eles colocam no mesmo nível Abraão, Moisés e Jesus. Mas um leitor despercebido, ele fala, poxa, bacana, né? Que joia. Não é aquilo que o pastor Marcelo falou. Né? Sobre a Bíblia. Para nós, a Bíblia é a mensagem inspirada de Deus para os humanos. Nossas crenças se baseiam nos 66 livros da Bíblia. Que beleza, hein? O que inclui tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Só que, quando ele chega na nossa casa, não é com a Bíblia que nós conhecemos que ele nos aborda. O professor Jason Bedun, deve ser isso, disse corretamente que as testemunhas de Jeová basearam todo o seu sistema de crenças e práticas na Bíblia, sem tentar
determinar o que ela deveria dizer. Vejam bem, nós lemos anteriormente que, segundo eles, é necessário uma direção, um ensino específico do corpo governante, aquele grupo de pessoas que está lá nos Estados Unidos, que prepara os estudos e envia para o mundo todo. Então, eles afirmam que sem eles não é possível encontrar salvação ou sequer conhecer a palavra. Mas no site, eles estão dizendo que tal escritor, tal professor, disse que ele estava correto, né, em dizer que as testemunhas de Jeová basearam todo o seu sistema de crenças e práticas na Bíblia sem tentar determinar o que ela deveria dizer. O que não é verdade. O fato de acreditarmos na Bíblia inteira não quer dizer que somos fundamentalistas. Aí a definição de fundamentalista aí provavelmente esteja sendo usada para atacar os evangélicos, né? Pois reconhecemos que parte da Bíblia estão em linguagem figurada ou simbólica e não devem ser entendidas ao pé da letra. Então nós entendemos como uma regra de interpretação que, a princípio, a Bíblia, aquilo que ela diz, deve ser interpretado como está escrito. E aí nós vamos lidar com o texto. Mas aqui eles afirmam categoricamente de que não devem ser entendidas ao pé da letra. Certo? Sobre Jesus. Aqui também, no finalzinho, engrossa a situação. Seguimos os ensinos e o exemplo de Jesus Cristo. Nós o consideramos como nosso Salvador e o Filho de Deus. Por isso, somos cristãos. Mas aprendemos na Bíblia que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a Bíblia não apoia a doutrina da Trindade. Então, de novo, é confuso para quem lê rapidamente, para quem não tem nenhum conhecimento. Se uma pessoa, por exemplo, como propõe no site, eles colocam lá, olha, se você deseja um estudo online, clique aqui. Tudo isso aqui está em áudio também. Tudo isso está em áudio. Então, tem lá uma proposta. Você quer fazer um estudo bíblico online? Então, está disponível lá. Mas se uma pessoa desavisada, que foi abordada na rua e que, poxa, gostou da educação, da abordagem, e uma pessoa que esteja desejosa de fato de conhecer a Deus, ela se interessa pelo assunto e entra no site, e nunca tenha tido contato com a palavra de Deus, ela vai achar isso aqui interessante. Ela não vai conseguir fazer uma distinção da primeira parte para a segunda. Seguimos o exemplo de Jesus. Consideramos como nosso Salvador e Filho de Deus. Até aí, tudo bem. Por isso somos cristãos. Eles são cristãos. Eles são como eu. Que beleza. Há uma aproximação na forma que escrevem, há uma certa proximidade intencional aí. Mas aprendemos na Bíblia que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso. E o que nós fazemos então com os evangelhos, com as cartas de Paulo? Ou seja, a Bíblia não apoia a doutrina da Trindade. Então nós, olhando para essa parte, nós nos lembramos de uma das marcas das seitas, de que é acrescentar e também tirar alguma coisa da palavra de Deus. Logicamente que a palavra Trindade não é uma palavra inspirada, mas o conceito de Trindade está muito claro na Bíblia. Né? E quando eles afirmam que a Bíblia não apoia, né? Então um texto simples para a gente lembrar sobre a Trindade é o batismo do nosso Senhor. O que eu faço com esse texto? Não é? Então, eles estão tirando da palavra algo que está escrito. Isso caracteriza uma seita. Ok? Pode andar, Pedro. Ok. Sobre a salvação. O sacrifício de resgate de Jesus nos permite ser libertados do pecado e da morte. Para isso, a pessoa precisa ter fé em Jesus, mudar a sua vida e ser batizada. Existe esse tripé para a salvação?
O que é necessário para que eu seja salvo? Hã? Arrependimento, fé em quem? Algo mais? Ok? Olha só. Eles estão dizendo que o sacrifício de resgate de Jesus nos permite ser libertados do pecado da morte. Para isso, a pessoa precisa ter fé em Jesus, ok? Mudar a sua vida. Quem é que muda a minha vida? Não é o poder de Deus em mim? Mas aí parece que é uma iniciativa própria, pessoal. Mudar a sua vida e ser batizado. Se você não for batizado, e aí não é ser batizado em qualquer lugar. Tem que ser no meio deles. O que ela faz prova que sua fé é viva. Mas a salvação não pode ser comprada. Ela só é possível por meio da bondade imerecida de Deus. Né? Então é bem capciosa, né, essa ideia aí. Próximo, Pedro. O céu. Jeová, Deus, Jesus Cristo e os anjos fiéis moram no mundo espiritual. Aí começa a ficar uma coisa meio que esotérica até. Né? Para reinar com Jesus no seu reino, um pequeno número de pessoas, 144 mil, serão ressuscitadas para a vida no céu. E tem base bíblica ali, apresentada por eles. Né? Então essa é uma definição de céu. Né? Então, não é a esperança dada por nós na palavra de Deus. Não é um grupo seleto, específico. Não é? Essa graça concedida por Deus, ela é dada a todo aquele que crê. Não é isso? Sobre a morte, aqueles que morrem deixam de existir. Eles não sofrem no tormento de um inferno de fogo. Então está ali a fonte de informação do próprio site. Então eles afirmam que aqueles que morrem deixam de existir. Eles não sofrem no tormento de um inferno de fogo. Eles negam a existência do inferno. Não é? E quando uma pessoa morre, acabou tudo. Não é? Deixam de existir. Algumas definições e algumas informações tiradas de literatura deles mesmos. Sobre a divindade de Cristo. Eles negam que Jesus seja Deus e afirmam que é um ser criado como são os anjos e o homem. Aí essa parte não tem aí, já acabou o slide. Uma declaração na revista A Sentinela, publicada dia 1º de setembro de 1989, página 19. Apenas as testemunhas de Jeová têm a esperança bíblica de sobreviver ao eminente fim deste sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. Então, não é nenhum ex-testemunho de Jeová que disse isso, não é um pastor mal intencionado, está registrado na revista A Sentinela, do dia 1º de setembro de 89, página 19. Apenas as testemunhas de Jeová têm a esperança bíblica de sobreviver ao eminente fim deste sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. Então, nós, à luz dessa palavra, entendemos que eles pensam a nosso respeito que estamos de fato perdidos. Não é? Uma outra declaração. Jesus ressuscitou um escravo fiel e discreto, se referindo exatamente a esse corpo governante que está nos Estados Unidos estudando e enviando literatura para todo mundo. Jesus suscitou um escravo fiel e discreto, que serviria como seu canal de comunicação. Assim como as profecias bíblicas apontavam para o Messias, elas também nos encaminham ao unido corpo de cristãos ungidos das testemunhas de Jeová, que serve atualmente qual escravo fiel e discreto. A grandemente diversificada sabedoria de Deus só pode ser conhecida através do canal de comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto. A Sentinela, dia 1º de outubro de 1994, página 8. Então, isso não foi nenhuma profecia, mas foi uma
uma invenção criada por eles mesmos para fortalecer o seu pensamento, de que Jesus levantou um grupo específico, e isso é natural também em todas as seitas, né? Levantou-se então um grupo específico para encaminhar, para ensinar, né, no papel de escravo fiel e discreto, né, a ensinar toda a sabedoria de Deus. Terceira declaração: a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação, ou seja, a torre de vigia, canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leamos a Bíblia. A Sentinela, dia 1º de agosto de 1982, parágrafo 4. Então, a menos que estejamos em contato com um canal de comunicação usado por Deus, que eles consideram a torre de vigia, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leamos a Bíblia. Então, de fato, eles nos veem como pessoas perdidas. Agora, algumas profetadas, eu anotei algumas aqui. Então, eu queria apresentar esse senhor, Charles Taze Russell, que é o fundador da Sociedade Torre de Vigia. Interessante que o pastor Fernando falou semana passada sobre o Adventismo. Esse homem, inicialmente, ele flertou, ele caminhou junto ao Adventismo. Só que, como sempre acontece, uma divergência de pensamento, né, pensamentos contrários um ao outro, ele deixou então de seguir os Adventistas do sétimo dia e iniciou o seu próprio ministério. Logicamente que essa informação, a grande maioria de adeptos não sabe disso, né? A ideia de que ele não foi o fundador da Sociedade Torre de Vigia. Na verdade, ele começou um grupo de estudos bíblicos. Singelo, né? Então a intenção dele era estudar a palavra, mas na verdade ele deu origem, depois que ele se separou dos adventistas, ele fundou a Sociedade Torre de Vigia. Próximo foi o seu sucessor, Joseph Franklin Rutherford. Esse foi o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, e esse o tempo do seu mandato. E ele fez afirmações seríssimas sobre o senhor Russell, dizendo que ele não havia morrido, enfim. Mas ele deu continuidade com muito mais firmeza a esse falso ensino. Então, algumas profetadas. Primeiramente, em 1881, eles anunciaram que o fim viria. Os paralelos nos mostram, isso é uma declaração escrita e registrada por eles. Os paralelos nos mostram que começou a colheita e que o recolhimento da noiva para um lugar seguro levará um tempo de 7 anos, terminando em 1881. A Sentinela, janeiro de 1881. Então, o mundo acabaria nessa data, mas o mundo não acabou. Agora o fim, depois uma nova declaração na mesma revista. A transladação ou mudança da condição natural para a espiritual deverá ocorrer antes ou por volta do outono do nosso ano de 1881. Então, deu aqui uma mudança, né, uma acrescentada, né, mas também isso não aconteceu. Agora o fim seria em 1914, outubro de 1914, testemunhará o fim total da Babilônia, completamente destruída como sistema. A Sentinela, 15 de junho de 1911. Então, agora decretaram o fim para esse ano. Uma outra declaração. Em 1914, será o limite máximo da regência de homens imperfeitos. Isso foi escrito no livro O Tempo Está Próximo, publicado em 1889, nas páginas 76 e 78. O mundo não acabou. Tenham paciência, ele vai acabar ainda. O fim viria então em 1918. E essa é uma declaração grande aqui. O tempo das dores de parto da Sião nominal está destinado a ocorrer na primavera de 1918. Nossa proposição
é que a glorificação do pequeno rebanho na primavera de 1918 ocorra na metade do período entre encerramento, tempo dos gentios, e o fechamento da entrada celestial, 1921. Até 1818, a igreja nominal foi o santuário ou o templo de Deus. Então eles tentaram dar uma arrumada naquilo que eles haviam dito antes. Já que o mundo não acabou, eles disseram que a igreja foi o santuário ou o templo de Deus. Mas deste tempo em diante, culminando em 1918, ele tem estado a eliminá-la com um golpe ou praga de doutrinas errôneas e práticas divinamente permitidas. Os filhos da igreja perecerão pela espada da guerra. Também, em 1918, quando Deus destruir as igrejas em larga escala e seus membros aos milhões. Nesse dia, qualquer que escapar se voltará para as obras do pastor Russell. Em 1918, quando a cristandade descer como sistema ao esquecimento. Esquecimento que ele se refere ao Sheol. Deus fará tremer as nações com revoluções gigantescas. Todo o reino da terra passará. Os 3 dias nos quais as hostes de Faraó perseguiram os israelitas no deserto representam os 3 anos, de 1917 a 1920, tempo no qual os mensageiros de Faraó serão tragados pelo mar da anarquia. Então, eles consideram todo o movimento protestante, toda a igreja existente, como aqueles que eram representantes do Faraó. Se regozijando diante da herança da dissolução que virá a ser a cristandade depois de 1918. Será completamente desolado. Não sobrevirá nenhum vestígio dele nas ruínas da anarquia mundialmente abrangente no outono de 1920. O tempo está próximo, 1916, prefácio de Charles Taze Russell. O mundo não acabou, então uma nova previsão. O fim viria em 1925. Podemos seguramente esperar que 1925 marcará a volta às condições da perfeição humana de Abraão, Isaque e Jacó, e os antigos profetas fiéis. Milhões que agora vivem jamais morrerão. No mesmo livro, escrito em 1920, na página 110 a 112. Bom, isso e essas profetadas erradas, elas se alongaram até 1985. Mas eles sempre dão um jeitinho de adaptar, de mudar, enfim. Como que eu quero concluir essa minha palavra aqui? Retornando ao nosso texto inicial, de 2 Timóteo 2, 24 a 26. O que nós temos que pensar de hoje em diante, primeiro, o que eu queria que vocês fixassem nas suas mentes. Nós fomos, pela graça de Deus, alcançados por esse Evangelho. Nós desfrutamos da paz do Senhor, nós temos a esperança, a alegria de vida eterna, por isso nós não tememos a morte, não tememos nada. Aguardamos com expectativa a volta do Senhor e estamos prontos por causa dele a nos encontrarmos com ele. Mas existe um grande número de pessoas que estão perdidos. E especificamente falando sobre esse grupo Testemunho de Jeová, nós temos que pensar o seguinte: temos o chamado de ir e fazer discípulos, proclamar o Evangelho. O interessante é que, ao invés de irmos até eles, eles têm vindo até nós. E nós, fechadas as portas, nos protegido de toda maneira, para que a gente não seja incomodado. Eu fico pensando diariamente, quando eu vejo aquele movimento que é bíblico, o estudo de casa em casa que eles propõem fazer, e eu olho para a igreja omissa e esquecendo-se desse grupo, eu penso, nós vamos dar conta também desse povo. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que ser gratos a Deus porque fomos alcançados pelo seu Evangelho. Segundo, nós temos que entender de que eles não são nossos inimigos.
Não são. Eles são alvos da graça de Deus. Eles carecem da graça. Nós não somos os donos da verdade, mas nós somos os portadores dela. Paulo vai dizer de que nós somos embaixadores de Cristo. Como se ele exortasse o mundo por nosso intermédio. Essas pessoas precisam vivenciar esse nosso ministério de embaixadores. Nós somos os verdadeiros testemunhas. Nós somos aqueles que representamos o verdadeiro rei. Então, quando você for abordado por uma dupla como essa, pense nisso. E uma prática. Estude a Bíblia. Leve a sério aquilo que está sendo proposto nessa igreja. Seja um discípulo de Cristo fiel, que ama a palavra de Deus, que tem prazer nela, não somente pelo fato de memorizar versículos, de conhecer e falar de cor essa passagem, o que o apóstolo Paulo quis dizer na sua carta, ou o que o evangelista Mateus fala sobre Jesus, não somente isso, mas nós temos que buscar o alvo de sermos dominados por essa palavra. Para que o Senhor ame essas pessoas através de nós. E isso tem muito a ver com o nosso relacionamento pessoal com Deus. Amar as pessoas, João disse na sua primeira carta que também é uma marca de um filho de Deus. Então, quando eu me relaciono de verdade com o Senhor Jesus, quando eu tenho comunhão com Deus, é claro que o pensamento de Deus, as suas vontades, o coração de Deus vai ser o meu coração. E eu vou olhar para as pessoas não como uma pessoa incômoda, não como um grupo que, se quisesse conhecer a verdade, viria para a igreja. Não. Nós vamos ver como pessoas que, possivelmente, Deus enviou em nossa casa para que a gente cumpra com o nosso ministério. Então, meus irmãos, nós devemos orar para que a gente seja instrumento de Deus na vida desse grupo. E talvez no próximo ano, depois do estudo sobre a história da igreja, e se houver uma oportunidade para falarmos sobre esse grupo, e eu ou outra pessoa perguntar, quantos aqui se converteram deixando o salão do reino? Talvez essa ala da igreja se levante com pessoas que deixaram as testemunhas de Jeová porque conheceram a verdade através de vocês. Então eu queria encerrar orando a Deus. Nós temos tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que é necessário para cumprirmos com o nosso ministério. Nós fomos alcançados pela graça, portanto, a vida do Senhor está em nós. Temos o seu Espírito que nos capacita. Temos a palavra de Deus. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Paulo disse para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. Não pode haver um crente covarde. É possível que em algum momento a gente passe por um momento de medo, insegurança, como alguns homens bíblicos passaram, mas foram momentos. Mas à medida que eles se aliaram com o Senhor, esse espírito de ousadia os encheu. Quando a gente olha para a carta, para o livro de Atos, a gente olha para homens que foram presos, espancados e ouviram a seguinte palavra: vão embora e não preguem mais no nome desse Jesus. Eles saíram se alegrando porque foram dignos de serem açoitados no nome de Jesus, se reuniram com a igreja, oraram, pediram mais ousadia e aquele lugar tremeu. Que seja assim entre nós. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela pessoa de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela obra perfeita realizada na cruz.
Obrigado, Deus, porque o Senhor cumpriu com o seu propósito, com o seu plano de trazer o homem de volta para a comunhão contigo através de Jesus. Obrigado porque o Senhor mesmo pagou o preço pelos nossos pecados. Obrigado porque ao terceiro dia nem mesmo a morte conseguiu detê-lo. E é por causa dela que, da ressurreição do Senhor, que nós temos autoridade e poder para vivermos a vida de Cristo. Então, Deus, muito obrigado. E nós cremos que o Evangelho que nos salvou é o mesmo Evangelho que o Senhor quer que seja pregado a essas pessoas. Então, Deus, nos ajude a sermos ousados no Senhor. Que não haja medo, que não haja timidez, vergonha. Estejamos, ó Deus, prontos, preparados, como servos fiéis e prudentes, de verdade. Nós somos os verdadeiros servos fiéis e prudentes, se estivermos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então, Deus, nos ajude a sermos homens e mulheres, jovens e crianças da palavra. E que, quando formos abordados por essas pessoas, ó Deus, que elas vejam Cristo em nós. E que, a exemplo do que o Senhor disse aos personagens bíblicos, que não se preocupassem com o que haveriam de falar, na certeza de que o Teu Espírito os usaria, que a gente tenha essa mesma convicção, que a Tua palavra em nosso coração, ela, ó Deus, saia da nossa boca como para cumprir o Seu propósito, como uma espada poderosa que é. Ó Deus, nos use. Nós oramos, ó Deus, por esse grupo perdido, que estão nesse momento, durante essa semana, se reunindo em seus salões. Ó Deus, que Teu Espírito Santo resgate essas vidas. E nós queremos, ó Deus, fazer parte disso. Abençoa a Tua igreja aqui em Cavaleiros. Abençoa os pastores, a liderança da igreja. Nós oramos, ó Deus, reconhecendo nossa dependência do Senhor, a nossa necessidade que temos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.